Capítulo 5. Quem crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que causou o nascimento, ama também aquele que nasceu dele. Por meio disto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Pois o amor a Deus significa o seguinte: que obedeçamos aos seus mandamentos. Contudo, os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem pode vencer o mundo? Não é aquele que tem fé em que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e de sangue, Jesus Cristo. Não apenas com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois são 3 os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 estão de acordo. Se aceitamos o testemunho de homens, maior é o testemunho de Deus. Porque este é o testemunho de Deus, o testemunho que Ele deu a respeito do seu Filho. Quem deposita fé no Filho de Deus tem o testemunho dentro de si. Quem não tem fé em Deus faz dele um mentiroso, porque não deposita fé no testemunho dado por Deus a respeito do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem essa vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem essa vida. Eu lhes escrevo estas coisas para que vocês, que depositaram fé no nome do Filho de Deus, saibam que têm vida eterna. E esta é a confiança que temos nele. Não importa o que peçamos segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve com respeito àquilo que pedimos, sabemos que teremos as coisas pedidas, visto que as pedimos a ele. Se alguém vir seu irmão cometendo um pecado que não incorre em morte, ele pedirá e Deus lhe dará vida. Sim, aos que não cometerem um pecado que incorre em morte. Há um pecado que incorre em morte. Não é a respeito desse pecado que eu digo que ele deve orar. Toda injustiça é pecado. Contudo, há um pecado que não incorre em morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado. Mas aquele que nasceu de Deus vigia sobre ele, e o maligno não pode pôr as mãos nele. Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para podermos obter conhecimento daquele que é verdadeiro. E nós estamos em união com aquele que é verdadeiro, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Capítulo 5.